Página de número 32, a evolução da personalidade. A evolução da personalidade se dá pela somatória dos seguintes aspectos: filogenéticos, sociogenéticos e ontogenéticos. Os fatores filogenéticos estão ligados às tendências inatas do ser humano. E dentro deles encontram-se os fatores físicos e psicológicos. Os fatores físicos dizem respeito às características físicas herdadas dos pais: altura, cor da pele, olhos, cabelo, nariz, saúde, dentre outros, ao passo que os fatores psicológicos apontam para os aspectos da personalidade herdados dos ascendentes. O Pinho, ele afirma o seguinte: os fatores psicológicos são chamados de atributos inerentes da alma, pois toda criança herda de seus ancestrais os aspectos naturais da personalidade, que são instintos, emoções, sentidos, intelecto e vontade. E também algumas características particulares. A ênfase aqui não é para os caracteres físicos, e sim os psicológicos. Alguns estudiosos dizem que as crianças herdam mais características de personalidade de seus avós do que dos próprios pais, e creem que não é mera afinidade afetiva o relacionamento entre avós e netos. É importante considerar também o equilíbrio neurológico e o equilíbrio emocional, pois cada pessoa ao nascer já traz consigo alguma forma de alteração neurológica e ou emocional que mais tarde vai influenciar decisivamente na sua personalidade. Fecha aspas. Como é possível perceber os fatores filogenéticos? Estão postos à condição humana e têm impacto significativo sobre a formação e o desenvolvimento da personalidade. Porém, é importante compreender outro fator primordial, que está ligado às questões sociogenéticas. O meio onde o ser humano vive é de extrema importância em sua formação, pois ele é moldado pela cultura com as suas ideias, valores, crenças e padrões de comportamento. E dentro dos fatores sociogenéticos encontra-se a família e as influências ambientais, o ambiente onde ele está inserido. Da família abordam-se alguns pontos importantes acima, porém é importante refletir sobre as influências ambientais. O autor supracitado, no caso o Pinho, ele explica o seguinte acerca desse ponto, preste bem atenção. Toda pessoa é produto em maior ou menor escala do ambiente social onde essa pessoa vive. Associados ao ambiente social estão os fatores econômicos e culturais. Por volta dos 65 anos, a criança passa a ter um convívio social que sai do ambiente. Desculpe, eu vou voltar aqui novamente. Por volta dos 6 a 5 anos, tá? A criança passa a ter um convívio social que sai do ambiente familiar, o qual substituirá em importância o papel da família. Logo, a criança passa a sofrer outros tipos de influências sociais. Socialização secundária, o nome disso. Criança está frequentando a escola agora. O entorno dela vai mudar do que aquele convívio social dentro de casa. Essa é a socialização secundária. Todo ser humano passa por isso.
tais como parentes mais distantes, vizinhança, amigos, escola, como eu falei, igreja, clubes, etc. Obviamente, tudo isso está dentro de um contexto cultural que já determinou de antemão o comportamento das pessoas que agora influenciam no comportamento das novas crianças que nascem. Vocês estão observando como é de suma importância nós compreendermos, são dados técnicos que nós estamos passando aqui de psicologia, mas é de suma importância nós compreendermos isso, porque não é à toa, digamos assim, que pessoas que fazem parte do nosso convívio, uns são mais sérios, outros não, outros são mais sensíveis, outros não. Por quê? Isso daí é resultado do ambiente de onde a pessoa veio, principalmente aquelas pessoas que fatalmente a gente pensa, esse não nasceu num lar evangélico, esse daí veio da bandidagem, esse daí veio das drogas, esse veio disso ou daquilo. Queridos, tem gente que nasceu em lar evangélico e mesmo assim elas têm sérios problemas e traumas emocionais que devem ser tratados de maneira tão, digamos, comprometida com relação àquelas pessoas que não nasceram num lar, majoritariamente cristão. Página 33 ainda, acerca do que disse esse autor que nós acabamos de ler. Se você observar em si, notará que desde a sua infância adquiriu hábitos e comportamentos que eram de praxe em sua cultura e sociedade. Age-se geralmente sem questionar, haja vista que os valores, costumes e práticas são culturais e que vão sendo assimilados naturalmente por meio da vivência e da transmissão dos pares, sendo que é na família a socialização primária, família, socialização primária, a sociedade, digamos lá fora, socialização secundária. Que essa cultura, na família, que essa cultura vai sendo primeiramente ensinada, aqui no início, na página 34. Por fim, há de se considerar como importante também os fatores ontogenéticos. Por mais que as influências filogenéticas e sociogenética existam e sejam notórias, cada ser humano é único na interpretação de suas experiências. Na verdade, essas experiências começam a ser vivenciadas no útero materno e estarão presentes até o findar da existência dessa pessoa. Além disso, cada pessoa é dotada de vontade própria. O autor, o Pinho, no caso, ele atesta o seguinte, acerca deste ponto. As experiências ontogenéticas determinam a vontade própria do indivíduo e, posteriormente, vontade própria passa a ser o principal fator determinante das experiências ontogenéticas, pois além da herança filogenética e as influências sociogenéticas, o homem é também aquilo que quer ser ou aquilo que ele pensa de si mesmo, ou em si mesmo, ou seja, o fator da vontade ou livre-arbítrio é determinante para a sua personalidade. Então, mediante esse conhecimento, resta afirmar que a personalidade é estável e, ao mesmo tempo, dinâmica, sofrendo transformações ao longo de toda a sua existência. Aqui nós já derrubamos aquele conto ou aquela fábula que seja da Gabriela. Estão lembrados? E aqui a gente já está respondendo também. Personalidade pode ser mudada, ela pode ser transformada, ela pode melhorar, ela pode piorar. Aqui já temos a resposta para isso, inclusive. Estável porque até os 6 anos os princípios gerais são introjetados e pouco mudam. E quando mudam, essa mudança ocorre devagar ao longo da vida, porém ao mesmo tempo é dinâmica,
pois sofre influência externa, cujo controle não é facultado ao homem, como alguma alteração neurológica ou alguma mudança exogena, fruto do ambiente. Então aqui eu quero frisar um ponto muito importante, a questão da educação ou do meio onde essa criança de 0 a 6 anos, principalmente, que é atestado aqui, as influências, quer maléficas, quer benéficas, que essa criança recebe, é aí que está se formando, digamos assim, a base fundamental da sua personalidade. E essa personalidade, se foi boa, ela vai sofrer ao longo do tempo influências e vai mudando essa personalidade com uma influência secundária, digamos assim, ou a socialização secundária, mas a base boa está lá. Ou seja, o que eu quero dizer? Que a parte fundamental da formação da personalidade de um ser humano é no início. Eu não sei se vocês estão me entendendo, mas aqui eu quero aludir à importância do trabalho que se deve ter com evangelização de crianças, com o ensinamento da palavra para essas crianças. Não à toa, vocês observaram nos evangelhos principalmente a importância que Jesus dava para crianças. Vinde a minhas criancinhas, dos tais é o reino dos céus, quem não se fizer como criança não herda o reino de Deus, e assim sucessivamente. Nós vemos uma importância fundamental que Cristo deu para a educabilidade e da aproximação dos infantes até a sua bendita pessoa. Transtornos de personalidade. De forma resumida, serão apresentados, os principais transtornos de personalidades, que são paranoide, esquizoide, esquizotípico, borderline, antissocial, histriônico e dependente. Olha só cada palavrinha complicada que está nesse campo aqui. O paranoide tem o perfil desconfiado. Ele está sempre suspeitando dos outros, acreditando que irão lhe fazer algum mal. O esquizoide costuma ser bastante limitado em suas emoções. Sendo assim, sente dificuldade em estabelecer relações e vínculos sociais. O esquizotípico distancia-se da realidade por meio de ideias e fantasias, sendo que por meio destas acabam por criar regras e as seguem, a fim de manter suas crenças criado por ele mesmo. O transtorno de personalidade borderline ou limítrofe é um transtorno que afeta o humor da pessoa, suas relações familiares e sociais, dentre outros aspectos. O narcisista gosta de ser adulado, de ser o centro das atenções e de receber elogios. O histriônico é aquele perfil de pessoas que sentem estrelas e por isso também anseiam por ser o centro das atenções, seduzindo com seu discurso amigos, colegas de trabalho, etc. Por fim, o dependente sente necessidade extrema de desenvolver vínculos e ser cuidado por eles. Também costuma colocar a responsabilidade de sua vida nas mãos de outros e está sempre em busca de conselhos sobre como deve proceder em sua vida. Desculpe a minha colocação aqui. Acaso alguns de vocês se identificaram com alguns aspectos citados aqui? Lembrando que isso daqui são transtornos de personalidade. É importante ressaltar que um transtorno tem um conjunto de características e sintomas
ou envolve de maneira que há prejuízo ao funcionamento do indivíduo. Não se pode sair por aí classificando as pessoas sem o devido conhecimento, sendo que o diagnóstico ele só pode ser emitido por profissionais competentes da psicologia e da medicina, especialmente a psiquiatria.